Fala, rapaziada, saudações vascaínas. Meus amigos, acabou de terminar Vasco 1, Volta Redonda 2. Após uma grande festa da torcida capixaba, que lotou o Kleber Andrade, fez uma linda festa para receber o ônibus do Vasco entrando no estádio, o Vasco não conseguiu conquistar a vitória e nem sequer um empate no Espírito Santo. Acredito que de River Plate, Inter Miami, Portuguesa, hoje contra o Volta Redonda, com toda certeza foi o pior jogo do Vasco nesta temporada. A pior atuação vista pelo elenco principal. E novamente, caímos naquele enredo, naquele conto, naquele pensamento que sempre passou nas últimas partidas do Vasco. O Vasco precisa contratar. Se a gente já tinha essa certeza contra a River Plate, contra a Inter Miami e contra a Portuguesa, hoje, contra a equipe do Volta Redonda, ficou ainda mais nítido essa necessidade do Vasco de ir ao mercado e contratar novos jogadores. Quando chegou aos 40 minutos do segundo tempo, as peças ali de substituições começaram a entrar e ficou mais nítido. O Vasco colocou Vinícius e Galarza. Para muitos, o Galarza é um jogador que ainda dá para ser importante para essa temporada, ser utilizado pelo técnico Maurício Barbieri. De fato, nos dois primeiros jogos do Carioca, com um elenco misto, aquele que não era o principal, o Galarza se destacou. Mas fica nítido que é um atleta que não dá para contar com ele para 2023, visando aquilo que o Vasco busca para o ano. Sobre Vinícius, que foi o outro atleta que chegou junto ali ao lado do Galarza nas últimas substituições. Um jogador que foi completamente escorraçado pelo Vasco da Gama e pelo torcedor vascaíno desde o momento em que subiu para o profissional. Um atleta que teve destaque, e não um grande destaque. Não todo esse que nós imaginávamos, mas um pequeno destaque pelo ituano. E a gente, como sempre, iludido como somos, torcedores, pensávamos que poderia ser, quem sabe, em 2023, o ano do Vinícius com a camisa do Vasco. Mas não dá, não tem condições. Eric Marcos, na ponta esquerda, não tem condições. O Ignaldo, na minha opinião, mostrou mais uma vez, mesmo em pouco tempo de jogo, que não tem condições. Única coisa hoje, de ponto, não positivo, mas ponto importante que a gente tira dessa partida contra o Volta Redonda, é a necessidade de contratar. Alex Teixeira entrou, na minha opinião, deu uma intensidade maior do que o Nenê, mas tá longe, muito longe de ser o camisa 10 que o Vasco precisa para 2023. O Vasco precisa de um camisa 10 de verdade, um camisa 10 que busque jogo, um camisa 10 que chame a responsabilidade para si, um camisa 10 que mude o panorama da partida. E o Alex Teixeira hoje não foi esse camisa 10. Muito pelo contrário, passou longe. O Nenê, no auge dos seus 41 anos, conseguiu fazer mais diferença nos jogos em que participou do que hoje o Alex Teixeira entre os 11 titulares. Sobre outros jogadores, Lucas Piton, uma partida ruim hoje do lateral esquerdo. Acredito que tentou umas 5, 6 vezes um cruzamento pela lateral e não acertou nenhum. Muito mal o jogo do nosso lateral esquerdo, que valeu 16 milhões de reais. Robson Bambu, uma partida segura, na minha opinião. Longe de ser o ideal para ser o titular do Vasco da Gama, e não à toa não será. O Vasco já se adiantou para contratar o Manuel Capasso. Mas fica nítido que o substituto do Robson Bambu, o Miranda, não tem condições de ser um atleta que tenhamos, ou precisamos, ou temos que contar para 2023. Sobre o Pumita, uma partida muito ruim do jogador. Sobre Zé Gabriel, importante falar, não dá com o Zé Gabriel. O Zé é delivery, né, como era chamado pelo torcedor do Inter, e acabou pegando aqui também na torcida do Vasco. Alô, Paulo Brax, alô, diretoria vascaína, eu tenho certeza que vocês já estão mexendo aí, entre aspas, os seus pauzinhos para isso. Mas o Vasco necessita urgentemente de ir até o mercado e contratar o volante. Jair e Zé Gabriel são dois níveis brutais de diferença entre dois atletas. O nível chega a ser tão discrepante que no segundo tempo de jogo, ou aliás, antes mesmo de terminar o primeiro tempo, o Maurício Barbieri tirou o Zé Gabriel, colocou o Eric Marcos no lugar dele. Jogou o Eric Marcos para a ponta esquerda e tirou um ponta esquerda, um atacante, o Figueiredo, e colocou no lugar de um volante de origem. Fica nítido que o próprio Maurício Barbieri não confia no Zé Gabriel. Então, gente,
O recado que nós temos depois dessa partida vexatória, e essa é a grande realidade. A gente não vai passar pano, como vocês sabem aqui, eu não passo pano pra ninguém, mas também não subo o tom de críticas quando não é necessário. E hoje, na minha opinião, está sendo necessário subir o tom, porque independente de ser o quarto jogo do elenco principal, independente de ser um time em construção, que é o Vasco da Gama nesse momento, independente de ser um time que ainda vai trazer reforços, o Vasco sendo Vasco, meus amigos, essa camisa aqui quando entra em campo, essa cruz de malta, quando entra em campo, não pode perder, ou aliás, não pode empatar com Volta Redonda e muito menos perder contra os times pequenos do Rio de Janeiro. Ainda mais no Espírito Santo, com mais de 18 mil vascaínos apoiando incessantemente o clube que fica anos e anos sem ter a oportunidade de ver no estádio. Hoje a obrigação do Vasco, como clube, como time, como elenco, era entrar dentro daquele campo, dentro daquele estádio com tudo e buscar a vitória. Não apenas pela temporada, mas pelos torcedores do Espírito Santo que mereciam sair hoje com a vitória do estádio Kleber Andrade. Resultado muito ruim, gente. Muito chateado. Pedro Raul perdeu aquele pênalti. Não vou culpar porque, na minha opinião, pênalti é loteria. É algo que pode perder como não pode. Creio, inclusive, que o Pedro Raul não será o batedor oficial do Vasco nesta temporada. Ele não era o batedor oficial no Goiás, então no Vasco dificilmente será. Temos jogadores que pegam melhor na bola do que o próprio Pedro Raul. Mas havia necessidade do centroavante marcar gol. O atacante, ouve-se esse ditado no futebol, vive de gols. E o Pedro Raul hoje fez a sua quarta partida pelo Vasco e ainda não guardou nenhum golzinho. Então é compreensível saber a necessidade dele de pegar a bola, mesmo tendo o Alex Teixeira ali em campo, para bater. Perdeu. Não pode perder pênaltis assim. A gente espera que o gol saia. Uma partida outra, inclusive, ruim do Pedro Raul hoje com a camisa do Vasco da Gama. E para finalizar, eu quero falar sobre dois últimos assuntos, gente. O primeiro, o Gabriel Peck. A gente critica, a gente condena, a gente bate, a gente reclama, mas quando deve ser elogiado, a gente elogia. E que partida fez o Gabriel Peck hoje? Partida de jogador, não craque, mas jogador consciente, jogador diferente, jogador que pode ser muito importante para o Vasco em 2023, como o Figueiredo também. Errou muito, mas é importante saber que o Figueiredo na ponta rende muito bem. E sendo volante, é claro, por não ser a de origem dele, é difícil a gente ver alguma coisa diferente. Mas é um atleta que com toda certeza também será importante. Figueiredo e Gabriel Peck são dois jogadores com comprometimento tático difícil de se ver hoje. No elenco do Vasco, mas no futebol brasileiro no geral. Dois jogadores que foram importantes do Vasco na Série B por esse comprometimento tático e vem se mostrando ser novamente importante para o Vasco agora. Numa Série A, numa temporada de 2023, exatamente por esse fator. Mas o Peck tem algo a mais. Não é à toa que ele se destaca. Não é à toa que hoje ele marcou aquele golaço contra o Volta Redonda. Jogadores comuns, normais, na minha opinião, não marcam gols como o do Gabriel Peck hoje contra o Voltaço. Não marcam gols como o do Gabriel Peck contra a Portuguesa. Aquela cavada no goleiro, numa saída de bola, numa tranquilidade de um jogador muito mais maduro com relação à idade do que ele tem hoje. Então, gostei da parte do Gabriel Peck. Espero que esse ano de 2023 não venha a ser que nem foi 2022 e 2021. Um leão no Campeonato Carioca, que sempre é assim. Um jogador que se destaca, espera-se muito dele após o estadual e vira um gatinho nas competições grandes. A gente espera que esse nível venha a ser mantido. Quem sabe ele não viu o Luca Herediano chegando no retrovisor e falou, eu tenho que correr aqui, porque se eu não correr eu vou perder a minha vaga de titular. Partidaça. Se a gente tem algo positivo para tirar desse jogo de hoje contra a equipe do Volta Redonda, ele se chama Gabriel Peck. Que boa partida do nosso ponto direita. E para finalizar, Nenê. E não é nenhuma objeção, ou seja, não é uma observação que eu quero fazer aqui, porém mais uma pergunta. Você aí, torcedor vascaíno, acha que o Nenê faz falta para esse elenco do Vasco? Visto que hoje a gente perdeu para o Volta Redonda e hoje a gente sentiu falta de um camisa 10? Faz falta. O Nenê nesse meio campo, mesmo com 41 anos, faz falta? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Na minha opinião, não. Não faz falta e nem deveria fazer. Mas eu quero saber de você. E para finalizar o vídeo, o que eu tenho a falar é: Maurício Barbieri, boa sorte. Você vai ter muito trabalho pela frente para montar esse time do Vasco, para estruturar esse time do Vasco. E Paulo Brax, corre contra o tempo. Estamos hoje, na segunda-feira.
dia 30 de janeiro. O Campeonato Brasileiro começa no final de abril e início de maio. Ainda há 2 meses, mas a pré-temporada está passando. O Vasco precisa de reforços, a Copa do Brasil está chegando e a gente espera, com um elenco fraco, limitado, com poucas opções, não ser eliminado novamente de uma maneira precoce, como foi em 2022 para a Juazeirense. Apenas isso que eu peço. O Vasco precisa contratar e a gente espera que essa busca no mercado venha a ser intensificada. E não apenas de titulares, mas reservas. Um time se faz com um elenco, não apenas com os 11 que começam dentro de campo. Esse foi o pós-jogo do Gigante. Muito chato. Vasco que é Vasco não pode empatar com Volta Redonda. Vasco que é Vasco tem que passar o carro nos clubes menores do Rio de Janeiro. Esse foi o pós-jogo, fiquem com Deus, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo. E é claro, meus amigos, como eu sempre falo aqui no canal, vamos que vamos e saudações vascaínas.